Por que pessoas bem-sucedidas são cada vez mais bem-sucedidas? Por que pessoas de sucesso têm cada vez mais sucesso? Por que milionário tem cada vez mais dinheiro? Por que pessoas felizes são cada vez mais felizes? E o oposto também, né? Por que aquela pessoa que é infeliz é cada vez mais infeliz? Aquele que não tem nada, cada vez tem menos ainda. Aquilo que não dá certo tem cada vez mais fracasso ainda. É simplesmente por causa desse ciclo do sucesso ou ciclo do fracasso. Vai depender de como você aplica na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que nasceu aí normal, né, tem todos os cognitivos, ela pode se tornar um jogador de futebol de sucesso? Tem potencial? Tem, né? E aí vai dar lá os primeiros passos, né? As primeiras tentativas. Como que é o resultado de quem está começando? Ele é muito bom ou ele é ruim? É óbvio, né? O resultado ou ele é mais ou menos, né? Vai chutar para fora, não vai defender, vai errar o pênalti, né? E o que acontece com as pessoas quando tem um resultado ruim? Começa a pensar assim, nossa, gente, é difícil. Se eu fosse o Neymar, se eu fosse o Messi, ai, se meu pai colocasse numa escolinha melhor. O que acontece se a pessoa tiver essa visão dos resultados? Ela vai acreditar mais ou acreditar menos? Imagina você olhar para o resultado dessa forma, né? Fala, pô, não é para mim, eu não nasci para isso. Se eu tivesse feito outro curso, se eu tivesse feito outra escolinha, se eu fosse mais jovem. Ela começa a olhar para o resultado de uma forma, a criar uma verdade, lembra do metaprograma? Começa a criar uma crença, um filtro para ela, que ela começa a abalar a fé dela, começa a abalar o acreditar. E aí, quando a pessoa está com a fé abalada, com o acreditar abalado, o que acontece com o potencial? Ele aumenta ou diminui? Diminui, né? E se o potencial diminuir, a ação é maior ou menor? A pessoa, ela ativa um ciclo vicioso do insucesso, o ciclo do fracasso, o ciclo da incerteza, da pobreza, da infelicidade. Por quê? Porque ela começa a olhar para o resultado e delegar a responsabilidade do resultado. Ela começa a se colocar como vítima da situação. Ah, e se eu tivesse nascido em outro planeta? Se meus pais tivessem me colocado numa faculdade melhor? Então, as pessoas normalmente acabam delegando a responsabilidade dos seus resultados. E é por isso que as pessoas que são infelizes ficam cada vez mais infelizes, porque elas ativam o ciclo do insucesso, o ciclo da pobreza, o ciclo do fracasso. Conhece alguém assim? Vamos olhar o contrário agora, vamos olhar o outro ponto de vista. Um jovem, uma jovem, também com todos os cognitivos lá, saudável, tem potencial de se tornar um grande executivo do mercado financeiro, um grande diretor, ter várias franquias, por exemplo, da Futuro? Potencial tem. E aí vai lá, passa no processo seletivo, vão começar as primeiras ações, né? As primeiras ligações, os primeiros clientes, os primeiros treinamentos. E o resultado, gente, no começo, ele é muito bom ou ele é mais ou menos? O resultado vai ser horrível muitas vezes, né? Por quê? Porque está aprendendo, faz parte do processo, né? É um aprendizado. Pô, agora eu sei como não fazer e como fazer. O que acontece quando você olha para o resultado dessa forma? A sua fé aumenta ou diminui? Aumenta. E quando a sua fé aumenta, né? Quando você acredita mais no negócio, o seu potencial automaticamente aumenta. Por quê? Porque agora eu sei como fazer e como não fazer. Se eu sei que se eu errar, eu vou aprender como não fazer. Eu sei que se eu acertar, eu vou aprender como fazer. E quem tem que fazer sou eu. Então você vai agindo mais, acreditando mais, o seu resultado acontece o quê? Ele aumenta, ele tem uma evolução contínua. Se você olhar para o seu resultado como uma forma de aprendizado, aí está o grande segredo. Saber que o difícil só é difícil porque você ainda não tem habilidade para fazer ele ser fácil. Então você tem que treinar mais, se capacitar mais. Você ativa o ciclo do sucesso, o ciclo da felicidade, o ciclo da riqueza, o ciclo da prosperidade. Você se torna protagonista da sua vida. E quando você se torna protagonista da sua vida, você entende que você é responsável pelos seus resultados. Você entende que depende apenas de você, de tomar a decisão que precisa ser tomada, de tomar a ação que precisa ser tomada para conquistar o que é que você quiser. Então, se por acaso não deu certo, é porque você errou. Você precisa treinar mais e fazer dar certo. Se por acaso você não ganha do que você quer, você precisa se capacitar, se preparar mais para conseguir ganhar o que você quer.